Meus caros irmãos, boa noite a todos. Nós gostaríamos de pedir a todos a gentileza de desligarem os celulares ou colocarem no silencioso. Muito obrigado. Meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, em oração, na busca da presença, da companhia, da vibração de amor de nosso Pai Criador, Senhor da vida, do universo, agradecendo a bondade divina, a alegria da oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa, em nome de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus, no propósito de compreendermos as leis divinas, eternas e imutáveis que regem a nossa vida desde sempre, não somente a nossa vida, como todos os planos da criação divina, na infinitude do que o Pai criou e continua criando. Senhor Jesus, nesse instante queremos rogar-lhe o amparo e assistência fraterna, no propósito que trazemos aqui de estudarmos, de compreendermos o vosso bendito Evangelho, rogando para tanto o amparo e a inspiração de nossos irmãos maiores, que dirigem as iniciativas de trabalho, de estudo e de assistência dessa casa, para que a inspiração superior nos ajude então a sermos claros, objetivos, para que todos consigam compreender mais um episódio, mais uma oportunidade, que lições valiosas nos são trazidas. Rogamos ainda, Mestre, que o vosso amor e o vosso amparo não se limite à inspiração e ao entendimento da lição, mas que nos sejam trazidas também bênçãos de paz, de saúde, que nos seja nesse instante, Mestre, tranquilizados os corações quanto às dificuldades, aos problemas que vivemos, que possamos nesse instante beber dessa água viva que o Senhor nos oferece, que nos dessedenta a alma, nos tranquiliza, nos traz paz, fé e muita esperança. E que essas oportunidades de estudo e de nos reunirmos em vosso nome não faltem em nossa vida, que continuem a ser oferecidas, disponíveis, disponibilizadas a todos nós. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo uma página muito instrutiva que está contida, é a última mensagem contida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E a nossa mensagem de hoje está no item 13. É uma mensagem ditada por Ferdinando, espírito protetor, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, e tem por subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra. Vejamos: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento
com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para lavrar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Conjugado, meus irmãos, com essa mensagem, nós temos a pergunta de número 208 do livro O Consolador, na qual foi perguntado para Emmanuel o seguinte: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Resposta: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência, em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Passamos a palavra ao nosso irmão Wilson, para que ele dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que Deus nos inspire aqui nessa terça-feira, a noite de terça, um pouco, encalorada, mas marcando já próximo aí a primavera mesmo. Bom, nós estamos ainda aqui no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Como é a lógica da bem-aventurança, e nós já tivemos a oportunidade de estudar, é interessante que dentro dessa lógica, o que tem aqui só algo de muito proveitoso que serve de um grande norte, uma grande orientação para as nossas condutas, para os nossos pensamentos, nosso comportamento, as nossas atitudes. E hoje, em especial, a questão e a reflexão sobre a missão do homem inteligente na Terra, no caso aqui o homem e a mulher também. Então, como que a gente pode atrelar essa lógica dos pobres de espíritos com a missão do homem inteligente na Terra? Como é que a gente começa e pode fazer essas vinculações? O que nós podemos extrair nos próximos 50, 60 minutos? E é justamente nessa expectativa de buscar a compreensão que a gente vai lá correndo no livro dos Espíritos e encontra na questão 573 o seguinte enunciado: em que consiste a missão dos espíritos encarnados?
Interessante, porque nós estamos no mundo dos encarnados. E o que vai ficando para a gente? Qual que é a minha missão aqui na Terra, enquanto encarnado? Os espíritos superiores nos explicam em instruir os homens. Instruir os homens é a minha missão. Mas como é que eu vou instruir? Eu tenho que aprender primeiro, não é isso? Parar, pensar, conhecer, comparar, analisar, avaliar, decidir, internalizar, aos verbos expressando ação. Então tem que ter ouvidos para ouvir. Pelas nossas leituras, nós já vimos que na época de Jesus ele tinha uma grande dificuldade de tratar com quem? Com os doutores da lei. Porque eles entendiam que já sabiam de tudo ou quase tudo. Eram grandes possuidores ou detentores de conhecimento. Por vezes, quando nós estamos nesses estágios mais elevados, a gente tem o quê? A fechar os nossos ouvidos. Bem-aventurado aquele que tem ouvido para poder ouvir, que vai parar, vai dar atenção, né? Que vai escutar, que vai ouvir, para quem sabe compreender. E compreendendo, modificando o seu comportamento. Em lhes auxiliar o progresso é a nossa missão. Então, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Então, a nossa missão é esta, de poder ajudar, de poder auxiliar no desenvolvimento, no progresso dos outros homens, das outras pessoas, daqueles que estão ao nosso redor. Mas para fazer isso, mais uma vez, eu tenho que ouvir e aprender o quê? Os ensinamentos, aqui no nosso caso, os ensinamentos de Jesus. Aí começa a fazer, então, o sentido, a lógica do homem inteligente. O que é inteligência? Porque às vezes nós maculamos ou colocamos que inteligente é saber física, química, geografia, história, não é isso? Português, matemática, ainda tem alguns diante da nossa classificação ou avaliação. O bom é aquele que tira 8, o excelente é o 9, não é isso? O ótimo é o 9 e o excelente é o 10. É a partir dessas ponderações, nós vamos estabelecendo esses critérios e a gente coloca lá, né? O QI, né? Esse é inteligente, esse não é. Mas não é essa a lógica. Essa é uma das variáveis, uma das formas possíveis de tratarmos e discutirmos a questão da inteligência. Mas há também hoje, no nosso contexto, não tem uma tal de inteligência emocional, né? Saber lidar com as outras pessoas, como que eu vou me comportar diante de determinada situação, como que eu busco o autocontrole. Por vezes eu não tenho o tal da inteligência cognitiva, mas eu tenho a inteligência operativa. Tenho grandes habilidades aí com o meu corpo. Então, ou seja, essa inteligência, ela é múltipla, mas que, alargando a nossa capacidade de poder interpretar o meio no qual nós estamos vivendo, convivendo, explorando os nossos sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar, aprendendo, relacionando, refletindo. Então, quando a gente faz uma extensão desse conceito, nós podemos entender que todos nós somos inteligentes. E a se aprofundar, nós vamos descobrir que cada um tem uma habilidade que vai completar a do outro e permitir que a gente avance em coletividade. Mas para ficar mais claro, se a gente tiver um problema aqui, quantas cabeças não tem para pensar nesse problema? E pelas nossas experiências anteriores, nós encontraremos a solução para qualquer tipo de problema. Mas o que Jesus quer da gente é o quê? Que a gente então aproveite essa habilidade, essa capacidade de cada um de nós de relacionar com o meio onde nós vivemos,
para que a gente possa, então, ir superando os problemas, permitindo com que cada um avance, progrida. De forma individual? Não, de forma coletiva. Porque tem um que sabe ouvir mais, outro sabe ouvir menos, não é isso? Mas um consegue gerar mais afeto, outro tem um corpo melhor que vai gerar força e permitir o quê? Que avancemos sobre os problemas e permita o progresso por consequente. Mas por vezes o que vai acontecer com a gente? Cada um por si, e às vezes Deus não é que é colocado por todos. Então o Espírito Ferdinando vem trabalhar e chamar a nossa atenção justamente para este ponto, né? O que nós vamos fazer com essa inteligência, com essa nossa capacidade de compreender o nosso entorno? O que eu vou fazer depois que eu superar uma etapa? Já estou 2, 3 passos à frente do outro. O que eu vou fazer com isso? Nós já paramos para pensar nisso? Repetindo, inteligência não é só o português, a matemática, a física, aquilo, mas tem, por exemplo, a inteligência emocional. Se eu estou um passo adiante, o que eu vou fazer com isso? E por vezes nós estamos tendo a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e aprender as lições como essa, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, como os mansos e os pacíficos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, sede misericordiosos, amai vossos inimigos, pedi e obtereis. E o que vai fazendo na medida que vou tendo acesso a essa informação, vou refletindo, transformo meu comportamento? O que eu posso fazer com isso? O que eu devo fazer com isso? Então está aqui. Nós já sabemos, e foi colocado para a gente, lendo no Livro dos Espíritos, que a missão dos encarnados é o quê? Instruí-los. Para permitir o auxílio fraterno. Para quê? Permitir o progresso. De quem? Só meu? Seu? Não. Nós. Mas como que nós temos comportado diante desse desafio? E aí nós vamos recorrer aqui a uma lição cujo nome chama Grande Cabeça. Está no livro Pontos e Contos do nosso, trazido aí pelo nosso irmão X. E que de certa forma ela, só pelo título e adiante nós veremos, nos dá um grande apanhado e essa perspectiva. Ou seja, o irmão X nos apresenta um caos, uma situação verídica, em que nós podemos colocar nessa figura, guardada as devidas proporções. E assim que fizer a leitura, nós vamos conversar com o Espírito Protetor, que nos coloca a lição de hoje. E assim começa. O Dr. Abelardo Torino era indiscutivelmente verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Bom cientista isolado no laboratório, para descobrir uma combinação química, Abelardo se mantia horas e horas no gabinete particular, surpreendendo as colisões das leis humanas entre si. Então ele era um especialista do direito, não é isso? Se a gente virar aqui e perguntar, né, quem conhece muito de costura? Aí muita gente vai identificar. Quem é cabeça para fazer uma boa comida? Muita gente vai se identificar. Quem que é fera na contabilidade? Muita gente vai se identificar. Então ele é um grande cabeça na área do direito. Então todos nós somos inteligentes, não é verdade? Por vezes conhecemos de uma determinada área. Não obstante ao talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o causídico torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular.
Chamavam-lhe grande cabeça nos círculos de convivência comum. Temiam os colegas de carreira, que não lhe rasgavam respeito e consideração. Penetrando, ou seja, indo ao fórum, provocava movimentos de singular interesse. Retraíam-se os companheiros, enquanto os serventuários se atropelavam a fim de atendê-lo no que desejasse. Muitas vezes foi convidado a atuar em posição destacada na esfera político-administrativa, entretanto esquivava-as, que representava as singelas gratificações de um deputado em confronto com os honorários que lhe cabiam, verdadeiras bagatelas. Seus clientes escorcháveis eram sempre numerosos. Sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde, defendendo os fracos contra os poderosos, amparando fortunados contra os favorecidos da sorte. Afirmavam não se interessar em questões pequenas. Grande cabeça, aceleravam todos os conhecidos sem restrições. Então ele era uma grande referência para todos aqueles que labutavam no ramo, né, do direito. E aí que começa a modificar aqui já um pouco a história. Havia alguém, porém, que acompanhava o grande intérprete da lei sem elogios precipitados. Era sua mãe, nobre velhinha cristã, que o alertava de quando em quando, com sinceridade e amor. Abelardo, meu filho, não te descuide da missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, quanto ser juiz, é difícil ministério da consciência. Por vezes, observo-te as inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo apreensões justas. Não te impressiones pelo dinheiro. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em derredor de teu nome. E aí prossegue, né, as reflexões dela com ele. Olha, seja mais misericordioso, mude um pouco o seu olhar, dê atenção a outros. Quem sabe você pode aproveitar seu conhecimento aí na área do direito e dar grandes contribuições que vai alcançar um número maior de pessoas, né? E aí segue. O eminente homem da legalidade maneava a cabeça em sinal de desacordo e respondia: mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões. Ó, meu filho, retrucava a senhora, estimaria tanto ver-te a sementeira evangélica. O advogado interceptava as observações, sentenciando: a senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso, não devo ligar-me à preceptuação estranha ao direito. E é tão escasso tempo para a leitura e análise dos códigos que não me sobra sequer um minuto para estudos do Evangelho. Ademais, que seria de meus filhos e de mim mesmo se apenas me rodeasse de pobretões? Seria o fim da carreira e a bancarrota geral. Então essa, por vezes, é a percepção. Eu tenho que transformar o meu conhecimento, a minha inteligência, em ganho. E por vezes, na loucura do mundo, né, dos encarnados, no mundo do materialismo, a gente quer produzir, quer sempre estar oferindo ganho. Mas essa seria a real missão do homem inteligente, pelo que a gente viu a resposta aqui dos Espíritos? A genitora discutia amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos. A genitora discutia amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos. Que bom que a gente está tendo oportunidade, tem oportunidade terça, né, quinta, sábado,
de destinar pelo menos aí, né, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, e ouvir, né? Bem-aventurados e misericordiosos, tenha paciência, tenha tolerância, mantenha calma. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Era isso que ela queria falar para ele. Você tem tanta oportunidade de ajudar tantas pessoas, você fica só focado nisso. Tudo bem, você tem aí, né, necessidade de ter uma casa, um carro, né, um lazer, um conforto, mas você pode mais. Você pode mais auxiliar as pessoas. Mas Abelardo, que se habituara aos conceitos elogiosos de toda a gente, não se curvava às advertências maternas. Mesmo assim, não se dobrava, não é isso? A experiência terrestre, contudo, foi passando, né? O tempo foi passando, como quem não sentia pressa em revelar a eternidade da vida íntima. A senhora Torino regressou à espiritualidade, a mãe dele então faleceu, muito antes do filho, persistindo, entretanto, na mesma dedicação, inspirando e ajudando através do pensamento. Abelardo, todavia, jamais cedeu, sentia-se a suprema cabeça em seu círculo, como a última palavra dos assuntos legais. Então ele continuava naquele caminho e assim era idolatrado como grande cabeça. E aqui nós vamos para mais uma virada então na história, já partindo para o texto final. E foi assim que a morte o recolheu. Ele também veio o quê? Veio a falecer, envolvido em extensa rede de compromissos. Muito tarde, compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçaram para si mesmo. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se, achava-se caído na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Então, meus irmãos, o que aconteceu com ele após o desencarne? A cabeça dele, de fato, aumentou. Tanto aumentou que ele perdeu o equilíbrio, não conseguia ficar de pé. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras que ele fez na terra. A devotada mãezinha o visitava várias vezes, administrando socorro a seu alcance. Os anos, entretanto, deslizavam-se rápidos, sem que a senhora Torino lograsse resultados animadores. Então ela tentava, mas não conseguia fazer com que ele saísse daquela situação. Prosseguiu o penitente, na mesma situação da imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando certa feita a ineficácia de seus carinhos, trouxe um elevado orientador de almas à paisagem escura. Então ela conseguiu a ajuda dos espíritos superiores. Pretendia um parecer a fim de reformar diretrizes de ação. O prestimoso amigo examinou o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à abnegada mãe, compadecida. E aqui já vai para o final. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência, pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Então ele fez o uso devido da inteligência dele? Então, pelo que nós apuramos, esse estágio que ele se encontrava foi por isso. O nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Então ele tinha que reencarnar com essa hidrocefalia presente no seu corpo. A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio senão conformar-se. E daí a algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Torino podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme, para curar os desvarios da grande cabeça. E aqui então se encerra, essa lição
né, de irmão X. Aí a gente, nossa, o que foi que ele fez, né? Tinha a possibilidade, num traço simples aqui, como a mãe sugeriu, ou que apresentou no próprio texto, né, poderia ter sido um deputado, né? E sendo deputado, quanto aperfeiçoamento de leis ele não poderia ter ajudado? Quantas pessoas não poderia ter ajudado, mas só manteve o foco em si mesmo, não é isso? Utilizou erroneamente aquilo que foi dado, né, por Deus. Mas nós somos grandes advogados, grandes engenheiros, grandes cientistas, somos um Einstein, um Santos Dumont, né, um Foucault, um Kant, um Sócrates, um Platão, não. Mas nós somos seres humanos. E por ser seres humanos, nós trazemos com isso a capacidade da inteligência para diferenciar o certo e errado, o bem e o mal. É o tal do livre-arbítrio, né? E por vezes pode ser este ponto que nos torna essa figura maravilhosa, né, de poder aí transformar o mundo, né, aplicando essa nossa sabedoria em coletividade, para transformar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, em provas menos dolorosas, mais grandiosas, mais significativas para cada um de nós. Mas tomado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelos interesses mais próximos, nós somos derrotados, porque nos fala ainda dos nossos vícios. Então, por vezes, como dito, cada um de nós domina, em alguma medida, vários assuntos, várias expertises. E hoje, em especial, nós estamos buscando o pleno conhecimento do ensinamento de Jesus. Por meio aqui de explorar, por exemplo, a lógica do grande sermão da manhã, que no caso aqui hoje, bem-aventurados pobres de espíritos, aqueles que sabem ouvir, e aqueles que ouvindo vão cumprir melhor a sua missão na Terra, porque ouvindo, compreende, transforma o seu comportamento, transformar o seu comportamento, vai na lógica da prática do bem, né? Do homem de bem. E se o nosso irmão Abelardo conversasse com Ferdinando aqui, esse espírito protetor, o que ele falaria? Já partindo aqui para os comentários finais. Então esse espírito protetor viraria para o Abelardo aqui da história, e para nós outros falaria assim, logo lá no início, né? Não se tome orgulhoso, arrogante diante do que você sabe. A lógica não é por aí. Não vai ser por meio da arrogância, não é isso. O que é o contrário da arrogância? Humildade, não é isso? Então seja humilde. Se você sabe, a primeira coisa, seja uma fonte, né? Uma fonte que vai irradiar esse conhecimento, aquilo que você sabe, para os outros. Aí, se você manter a arrogância, vai manter distância. Se manter distância, não vai alcançar o outro. Você vai auxiliar? Não, não vai. Então você não cumpriu a sua missão, que cabe aos encarnados. Ele falaria para o Abelardo: olha, a inteligência é uma concessão divina. A inteligência é uma concessão divina. Para quê? Para que eu possa exercer essa função de ajudar o próximo. O que ele fez? Ele focou só em si. O que nós podemos fazer por vez ou outra? Focar só na gente. Mas eu aprendi lá no Solar, por exemplo, na terça-feira, o nosso irmão Euler, que existia uma tal de trave e arguilha. Eu aprendi isso, refleti, devagarzinho tenho aplicado, mas eu vou ficar só para mim. Mas lá na minha comunidade, lá em casa, eu não falo nada. Mas isso foi bom para mim. Eu ouvi outro dia com o seu Evandro, que era para a gente saber ter paciência, ter a tolerância. Mas isso é bom, eu vou ficar só para mim. Não vou aplicar lá em casa, não vou aplicar no meu local de trabalho, não. E se eu ver alguém também, eu vou fingir de desavisado. Não é problema meu. Isso é missão do homem inteligente?
Mas eu aprendi, eu ouvi, refleti, internalizei, pratiquei, errei, mas voltei de novo. Isso é ser inteligente. Mas não é inteligente quando eu guardo só para mim. E o que Deus fez com ele? Retirou a inteligência e ele teve que voltar reencarnado, não foi? Ele teve que reencarnar naquela condição. Não soube utilizar a inteligência. Então, meus irmãos, nós temos que entender qual que é o nosso contexto, entender que nós vamos progredir, entender que nós estamos passos à frente de outras pessoas e entender o que isto significa. O que significa estar aqui, o que significa estudar, o que eu vou fazer com isto, para onde eu vou levar essas informações, se eu vou manter só comigo. E ainda assim, prossegue o nosso irmão a conversar com Abelardo. Abelardo, o que se espera do homem inteligente? Não faça da inteligência um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Ele falaria isso com Abelardo, assim como fala para a gente. Não faça da inteligência instrumento de quê? De orgulho e de perdição. Utilize a inteligência para o bem de todos. Ele só voltava para alguns, como por vezes pode acontecer com a gente. Auxilie o desenvolvimento das inteligências retardatárias. Olha só, como uma coisa conecta com a outra, né? Auxilie o desenvolvimento das inteligências retardatárias e conduza-las até Deus. Porque por vezes nós vamos estar na frente, nós vamos estender a mão para trás e puxar o outro. É o que nós devemos. Nós vamos abandonar o barco. Nós não estaremos sendo inteligentes. E ele ainda falaria: cuidado com o emprego da inteligência. Ou seja, nós temos a capacidade de identificar o certo, o errado, o bem e o mal, inclusive o livre-arbítrio que está por aí. Por quê? Porque ele fala, e lido aqui pelo Lucas, ele pode ser expulso do jardim, né? É o que ele comenta. Não sabendo utilizar a inteligência, atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Não foi isso que aconteceu com ele? O grande cabeça, ele desencarnou, teve que passar por aquela situação. Então, ou seja, assim como tem a prova da pobreza, da riqueza, a prova da inteligência, a gente tem que saber passar com sabedoria. E aí, por fim, meus irmãos, o que fica para a gente então? Quando destinamos algum tempo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, já é um claro sinal que nos para uma certa lógica que a gente pretende, que é o melhorar, né? Avançar. Isso já é um sinal de reflexão, um sinal de inteligência também da nossa parte. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de bênçãos e informações para todos nós. E não é? Alimenta o nosso corpo, nossa alma, nos mostra o caminho, como a gente está destinando um tempo aqui para poder refletir sobre o que nós vamos fazer com essas informações. Então, valorizemos o tempo, as oportunidades para passar o melhor de nós para os outros. Não nos esquecemos de que todos os dias, cada um de nós encontramos com as pessoas certas, na hora certa e no lugar exato, para passar algo de bom. Então aí nós estaremos cumprindo o quê? A nossa missão, não é isso? De auxiliar o outro. Então, meus irmãos, aproveitando esse conjunto aí de informações que nós tivemos a oportunidade de discorrer, aproveitando aqui, né, essa oportunidade por meio do nosso irmão X, que nos trouxe o exemplo do Abelardo, para a gente poder refletir, e pensar e contribuir com que forma que nós podemos avançar e melhorar o nosso comportamento diante de tantas e tantas informações às quais nós nos lidamos, convivemos, presenciamos, mas que por vezes acaba a gente tendo ouvido para ouvir, mas
por vezes tendo pouco esforço para poder colocar em prática. Né? Então, que Deus continue nos amparando nessa terça-feira, em busca da melhor compreensão da temática, e motivo pelo qual passo a palavra aqui na sequência do nosso querido amigo e irmão Lucas, para que ele possa também dar suas contribuições acerca, né, do entendimento em torno desta lição, né, a missão do homem inteligente na Terra. Que Deus ampare a todos. Meus caros irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, quando a gente se depara com essa página, com essa instrução contida no Evangelho segundo o Espiritismo, na atualidade nossa, a gente observa o seguinte, meus irmãos. Hoje em dia, no Brasil e possivelmente mundo afora, as autoridades que cuidam da educação, né, da escola, das universidades, da educação da criança, do jovem, da formação das futuras gerações, disponibilizaram uma série de testes e de sistemas de avaliação que se prestam muitas vezes a detectar grandes inteligências presentes na escola e muitas vezes, desde cedo, destacá-los e prepará-los para um caminho educacional diferente, até porque muitas vezes eles estão à frente daquilo que está sendo aprendido na escola. E às vezes essas crianças, esses jovens são classificados como crianças e jovens de altas capacidades. E todos os dias continuam a reencarnar na Terra pessoas que vêm com dons intelectuais, com uma capacidade cognitiva, de memorização, de raciocínio, de dedução, que muito se destaca em relação à média. E, ao lermos e refletirmos nessa página, se por um lado procura-se destacar essas crianças e esses jovens para que eles então desenvolvam a contento e num ritmo diferente as capacidades que trazem, a gente poderia então pensar, e se para cada criança ou jovem desse, eles recebessem também as instruções contidas nesta página, que nós lemos e estamos comentando. E aí nós vamos entender o porquê. Essa lição, meus irmãos, está contida no capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esse título, Pobres de Espírito, era um alcunho, um pejorativo dado por aquelas pessoas que se julgavam muito sábias, muito inteligentes, e que se referiam assim àqueles que tinham fé ou que às vezes seguiam Jesus, como pessoas aculturadas, que não tiveram estudo, que não tiveram preparação intelectual, como se fossem de um nível inferior. E aí foi quando então Jesus exaltou-as, ao contrário do conceito do mundo que as humilhava e as rebaixava, porque era justamente no coração daquelas pessoas, sem o orgulho e a vaidade da falsa cultura do mundo, que o Evangelho do Cristo ganhou terreno. Porque quando eu faço um falso conceito do meu conhecimento, da minha cultura, da minha capacidade intelectual, muitas vezes, meus irmãos, um dos piores defeitos que a criatura humana possui, chamada vaidade, infla, cresce, toma proporções que vão fazer com que aquela pessoa se afaste do convívio, se coloque num pedestal ou num patamar superior aos demais e com isso muitas vezes se isole em sua pretensa superioridade, que, conforme a lição nos fala, é muito pueril, é muito efêmera, é muito passageira, é muito precária. Não é à toa que a mensagem começa nos dizendo assim, ó: não vos ensoberbais, ou seja, não vos envaideceis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais.
Suponhamos sejais sumidades de inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. E aí a gente pode pensar o seguinte: se a gente pensar, por exemplo, nos grandes nomes da ciência, do progresso científico, alguns foram pioneiros em determinadas descobertas, em determinados desenvolvimentos, e por mais que eles se destacassem, recebendo para isso prêmios, homenagens, condecorações, às vezes um dos mais altos prêmios que a ciência confere no mundo, por exemplo, um prêmio Nobel, eles eram destacados num determinado campo do conhecimento humano. Um físico desenvolveu-se muito, ganhou um prêmio Nobel de Física. Outro químico ganhou um prêmio na sua área. Um outro ganhou, por exemplo, na biologia, nas ciências médicas e assim por diante. Agora, quem desses ganhadores ou dessas criaturas que se destacaram em um determinado campo do conhecimento humano tem o mesmo destaque, o mesmo conhecimento nesses outros campos que a ciência nos oferece? E aí é interessante, meus irmãos, fazendo uma pesquisa rápida, na história, somente 2 pessoas ganharam o prêmio Nobel em 2 áreas diferentes. Todas as outras foram destaque num determinado campo somente do conhecimento. Uma delas foi uma mulher polonesa de nome Marie Curie, que era uma física, ganhou o prêmio Nobel com o marido na física, alguns anos depois na química, mas se a gente tivesse na companhia ou na presença dela hoje e perguntássemos para ela o conhecimento que ela tem das ciências médicas, ou no campo das ciências sociais, ou da matemática, etc., talvez ela não tivesse tanta habilidade assim. Ou seja, o conhecimento que a gente possua, por mais que se destaque, por mais que seja homenageado, por mais que seja condecorado ou louvado pelas pessoas à nossa volta, jamais é motivo de vaidade. Porque a vaidade paralisa e, o que é pior, leva a criatura a muitas quedas morais. Vejamos, por exemplo, o que Emmanuel comenta no mesmo livro Consolador que nós lemos, algumas perguntas atrás, na pergunta 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Resposta: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Ou seja, nós, quando encarnamos, recebemos uma ferramenta para exercitar e desenvolver a nossa inteligência muito precária no que diz respeito ao intelecto, que é o cérebro humano. E ele vai dizer mais à frente nessa resposta: o cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginem a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1/1000 de segundo a corrente do sangue que as irriga. Tanto é, meus irmãos, que, por exemplo, se falta oxigenação no cérebro, os danos muitas vezes são irreversíveis. São células que não dispensam a alimentação de oxigênio por pouquíssimo tempo. Aquilo ali é um processo irreversível. E continua ele explicando: a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro. E tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para suas orgulhosas deduções, verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. O que nós estamos aprendendo aqui, portanto? Qual a grande finalidade da encarnação na Terra, na condição em que o mundo se encontra, no estágio evolutivo em que se encontra? A nossa prioridade, meus irmãos, diz respeito aos valores da alma, os valores da moral, da conduta e do sentimento.
O que nos adiantaria ter um cérebro, uma inteligência super desenvolvida, um cérebro de anjo e um coração de demônio? O que nós faríamos? Aliás, a história nos responde essa pergunta. O que nós, enquanto humanidade, fizemos ao privilegiar o desenvolvimento intelectual em detrimento do desenvolvimento moral? Incentivar a física, a química, a matemática, a biologia, as ciências sociais, o desenvolvimento, o aprimoramento de todos os campos do conhecimento humano, mas esquecendo de ensinar um filho a perdoar. Ensinar um filho a esquecer uma ofensa. Ensinar um filho a ter empatia, se colocar no lugar do outro. A pensar o seguinte: o que eu gostaria que fosse feito para mim se eu estivesse no lugar dele? Ensinar um filho ou um cidadão do mundo a desapegar-se da matéria, a ver qualquer criatura e humanidade como um irmão, independente da raça, da crença, da etnia, da condição social, seja quem for. Por essa dissociação a gente tem sofrido tantas dificuldades no convívio e na sociedade humana. E o próprio Emmanuel também no livro Consolador vai colocar isso para a gente, ó. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Resposta: sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. É porque, meus irmãos, é porque a gente desprezou a moral, as leis divinas, a empatia, a lei áurea de amor ao próximo que Jesus nos legou. Continua Ferdinando nos explicando o seguinte, ó: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, vejam que interessante, toda criatura que alcança algum desenvolvimento, algum destaque no campo intelectual, deveria parar e pensar o seguinte: Deus me permitiu isso. Em que sentido? Primeiro, às vezes, deu para aquele rapaz, para aquela moça, uma família cujos pais o incentivaram ao estudo, cujos pais, por exemplo, lhe proporcionaram um quarto para estudar, com uma mesinha, com uma cadeira onde havia silêncio, onde ele pudesse, por exemplo, focar em seus estudos. Nem toda criança e todo jovem tem isso. Começa por aí. Segundo, muitas vezes a pessoa tem uma escola ou professores que muito favoreceram, que muito incentivaram, que muito ajudaram. Nem todos têm isso. E terceiro, às vezes Deus concede um corpo cujas capacidades favorecem o desenvolvimento da inteligência, um raciocínio rápido, uma capacidade de memorização, uma capacidade de dedução, de lógica, uma rapidez no intelecto. Quando a pessoa é dotada de todas essas circunstâncias que permitem o desenvolvimento da inteligência, continua Ferdinando, é que Deus quer que a utilizeis para o bem de todos. Está aqui, meus irmãos. Pergunta: qual a grande finalidade da inteligência no mundo? Resposta: o bem coletivo, o bem da coletividade. Em todos os campos que a inteligência permite, na ciência social, no direito, na economia, na física, na química, em todos os outros campos possíveis. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências atrasadas e conduzi-las a ele. Ou seja, todo aquele que se utiliza da inteligência para atacar a ideia da existência do Pai Criador, a existência de leis eternas e imutáveis que regem as vidas de todos nós, e cujos olhos presidem as manifestações e atitudes de todas as criaturas ao longo da vida,
Sempre que a gente destrói conceitos dessa natureza, da providência, da bondade, da justiça divina, eu me assemelho a um jardineiro que recebe uma enxada para trabalhar o campo, para produzir alimento, mas em vez disso uso ela para atacar aquele que me deu a enxada. É Deus que nos concede a bênção de desenvolver a inteligência e o intelecto. Muitos fatores se conjugaram para que a gente tenha algum destaque, alguma facilidade, alguma eloquência, alguma didática, alguma facilidade, alguma memorização. E tudo isso nos foi concedido para quê? Para que ajudemos aqueles que não conseguem compreender, que não conseguem raciocinar, que não conseguem ainda perceber ou ver com clareza, tal como a gente já consegue ver um pouco. É esse o grande propósito da inteligência no mundo. Não é à toa que na página que o Whindersson nos trouxe, do grande cabeça, o que a mãe do advogado Abelardo Torinho dizia para ele? Meu filho, você pode continuar trabalhando, mas faça o seguinte, pegue uma parte do seu tempo, dedique para estudar e explicar o Evangelho. Você vai ajudar muita gente. Porque às vezes a pessoa lê e não compreende, mas se você lê, às vezes você troca em palavras mais fáceis, usa de um exemplo, usa de um sinônimo, aplica aquele conhecimento a algo do dia a dia da pessoa, que aquela pessoa então vai conseguir compreender o que você está dizendo ou o que precisa ser ensinado. O que Jesus fez conosco à época? Justamente para que a gente pudesse compreender as leis divinas, ele traduziu as leis divinas nos fatos mais simples do cotidiano das pessoas. Parábola do semeador. O povo judeu era um povo, em grande parte, agrícola, que plantava, cultivava os campos. A ovelha, nenhuma das ovelhas a mim confiadas se perderá. Lembrando a história de pastoreio daquele povo, que quando um pastor perde uma ovelha, ele guarda 99 no redil e vai em busca da que se perdeu. E se alegra com aquela que volta, muito mais do que as 99 que ficaram lá quietinhas. Jesus então conta a parábola da figueira que secou, do filho pródigo, do bom samaritano, traduzindo em linguagem simples, lições divinas, sublimes, na qualidade de quê? De grande mestre que ele é. O que Jesus fez? Ele cumpriu com fidelidade esse propósito da inteligência. Qual inteligência era maior do que a do Cristo nesse mundo? O Espiritismo nos ajuda a compreender isso. Por quê? Foi a inteligência que presidiu a formação do mundo. Desde que se desprendeu do Sol, como uma bola incandescente no espaço, organizando as leis de gravidade, o resfriamento da Terra, a formação dos continentes, dos oceanos, da vida primitiva, a evolução dos seres vivos que se sucederam, a preparação de uma atmosfera adequada, todo o laboratório da matéria e mesmo a formação dos primeiros habitantes humanos que vieram encarnar nos primeiros estágios da vida primitiva, tudo isso havia uma inteligência poderosa que presidia e que comandava tudo, a inteligência do mestre. Entretanto, como grande mestre e professor, ele não desdenhou a tarefa de se aproximar de pescadores simples e ignorantes do mar da Galileia e ensinar para eles lições que chegaram para nós até hoje. Portanto, meus irmãos, a criatura que se envaidece com a inteligência que tem, nada mais faz do que perder a si mesmo. O verdadeiro sábio, a verdadeira criatura inteligente, ele sempre reforça o tamanho da sua ignorância. O que o grande filósofo Sócrates dizia lá na Grécia Antiga? Só sei que nada sei. Porque quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, verifica-se o quanto é limitado o conhecimento que a gente possui. E muitas vezes, como ele é precário e efêmero, está sujeito a evoluções, está sujeito a modificações, a novas descobertas, e algumas leis da ciência de alguns anos atrás, muitas vezes são reescritas e modificadas alguns anos depois, à medida que a gente vai se desenvolvendo.
Para poder ilustrar, meus amigos, e preparar aqui o encerramento da nossa participação, vejam que interessante uma outra página de Irmão X, intitulada Avarentos. Está no livro Relatos da Vida. Triste pai desencarnado compareceu na sala de auxílio e rogou ao nobre instrutor que presidia a costumeira reunião. Então um pai desencarnado procurou um superior lá no mundo espiritual para pedir um auxílio, para pedir uma ajuda. Vamos ver. Devotado amigo, tenho ainda na terra 2 filhos, em plena madureza, em idade adulta, e suplico autorização a fim de amparar mais seguidamente, ou seja, de maneira especial, um deles, que me parece à beira de queda iminente. Então o pai, desencarnado, no plano espiritual estava como? Muito preocupado com o rumo que os filhos estavam tendo na vida após o seu desenlace, e um deles em especial o pai se preocupava mais. E ante a expressão do representante sublime, o pedinte, o pai, continuou: ignorante dos princípios de causa e efeito, meu Leocádio, então vai falar do filho dele de nome Leocádio, ajuntou milhões, fazendo-se proprietário de imensa fortuna. É um sovino infeliz, a movimentar-se entre cofres recheados e títulos de banco, preciosidades e joias. Coração antes generoso, ressecou-se com o tempo. Nele vejo agora usurário cruel. Em casa, transformou-se em doido varrido. Esqueceu-se de que a esposa lhe merece carinho, de que os filhos ainda jovens precisam educar-se. Se reclamam, dá-lhes dinheiro abundante, para que não lhe perturbem as reflexões tranquilas, nas quais se dedica em pesadelos dourados. Não consegue mentalizar outra coisa que não seja fazendas e terras, moedas e cadernetas bancárias. E ao mesmo tempo que mostra prodigalidade exagerada, ou seja, que às vezes ajuda a dar dinheiro aos filhos em excesso, ao pé da família, fora do ambiente doméstico, não dá um tostão a ninguém. É um verdugo dos empregados que o servem, fiscalizando panelas e armários. Nos favores que presta, cobra muita gratidão, e nas compras que realiza, pechincha tudo. Em matéria de fé religiosa, aceita qualquer interpretação, desde que ninguém lhe censure o apego à finança, que se lhe erige agora no pensamento como um ídolo irremovível. Inquietando-se diante do silêncio com que era observado, concluiu: anjo amorável, dê-me permissão para seguir de perto o meu pobre filho, que a paixão do dinheiro transformou em alienado mental. Por que o pai se interrompesse, chorando de emoção, perguntou então o anjo superior: se você fala na condição de pai de 2 filhos, é natural então que você me fale agora a respeito do outro filho. O outro, disse o pai, entremostrando grande esperança, o outro é levindo, caráter ilibado, ou seja, não erra, irrepreensível. Desde a mocidade é um gênio de gabinete. Vamos ver aqui uma pessoa muito inteligente. Há precisamente 40 anos, não tem outra preocupação que não seja estudar os filósofos e os cientistas da humanidade. Vive cercado de prateleiras na qual se alinham documentos de milenária importância. Lê Platão no grego puro e decifra os códigos egípcios com uma habilidade que nada tem a invejar Champollion. Eu pesquisei, Champollion é considerado o pai da egiptologia. Foi um estudioso francês que no início do século XIX conseguiu decifrar muito do que dizem aqueles caracteres, aqueles hieróglifos no Egito. Então ele montou como que um dicionário, um manual de instruções,
permitindo com que a gente entendesse muito do que os egípcios registraram. Pois bem, vamos em frente. Aí ele continuou falando do filho. Conhece as religiões com admirável senso crítico, responde com precisão a todas as consultas que se lhe façam, quanto às civilizações antigas e novas. Diante da pausa espontânea, o emissário da esfera superior perguntou então: e o que faz seu filho com tanta cultura, com tanto conhecimento? Aí o pai respondeu: meu filho basta a si próprio, informou o pai orgulhoso e tranquilo. E o anjo perguntou: ele é professor com muitos alunos? Não se trata de um professor, mas de um sábio, respondeu o pai. Não ensina, porém, o que sabe, nem mesmo alfabetiza esse ou aquele irmão que precisa da escola? E o pai respondeu: ele não precisa trabalhar para o próprio sustento. Mesmo assim, não se dedica por espírito de serviço a colaborar nas atividades de alguma instituição de beneficência? Sinceramente, não. Guarda a índole de quem é devotado à paz de si mesmo e não suporta as complicações do povo. Não adota crianças de modo a ensinar-lhes sentimentos pelos padrões de vida superior? Aí o pai respondeu: não tolera ingratidão e teme perfilhar hoje meninos que amanhã lhe tirem a segurança. Não escreve nem fala em público para instruir os semelhantes e consolá-los? De maneira nenhuma, respondeu o pai. Não se anima a descer da altura intelectual em que vive para estar com aqueles que, de certo, o levariam ao desprimor pela discussão. Vive só, figurando-se-lhe um astro luminoso, mas absolutamente incompreendido na terra. O anjo, então, meditou por alguns momentos e, como quem não podia perder tempo, resumiu um conselho ao pai, lhe falando: meu senhor, reconsidere o seu pedido. Ambos os teus filhos são avarentos, necessitando do socorro divino. Entretanto, o usurário, ou seja, aquele que guarda e junta dinheiro, escravizado ao ouro, surpreende no próprio dinheiro um estímulo à aprovação e ao trabalho. Ainda que deseje repousar nos haveres que detém, não encontrará na abastança material senão motivo a incessantes sofrimentos. Conhecerá mais cedo a verdade por viver em contato mais direto com a hipocrisia. Ou seja, as pessoas bajulando com falsidade perto dele vão fazer com que ele veja o engano em que ele se envolveu. Estará em luta constante para segurar a fortuna que amontoou, sofrendo aflição e desconfiança entre os melhores amigos, e tão logo desencarne, experimentará desilusões terríveis, seguindo agoniando as ambições de muitos dos familiares que lhe disputarão as posses dos tribunais à maneira de predadores sobre o corpo da presa. Desencantado e sofredor, ele mesmo suplicará uma nova vida, a reencarnação, apressadamente, a fim de olvidar, a fim de esquecer antigos enganos e reparar os próprios erros. Ou seja, o seu filho, que é avarento do dinheiro, o sofrimento vai ensinar a ele o engano em que ele se envolveu. Ele vai ter tanta decepção, ele vai sofrer, ele vai colher tantas amarguras, que vai chegar um ponto em que ele vai implorar e pedir a Deus uma nova vida, possivelmente numa condição de penúria ou de dificuldade, para ele então viver uma outra realidade e aprender a administrar aquilo que Deus nos empresta. Basta a gente ver, por exemplo, uma lição de irmão X que chama Papai Rico. Foi o que aconteceu com ele. Ele pediu, pelo amor de Deus, para reencarnar logo, porque ele não aguentava ver os filhos, a confusão que os filhos dos familiares arrumaram disputando a herança. Agora o anjo vai falar do outro filho. Vejam só, meus irmãos. Mas o teu filho supostamente sábio é sovina da alma,
ameaçado de solidão e desequilíbrio por muitos séculos, de vez que atravessa os dias sem proveito para ninguém. Ele não está ajudando absolutamente ninguém, de maneira egoísta, solitária. Isolado no orgulho e na vaidade de saber, e fugindo da felicidade e a obrigação de servir, lembra ele o poço de águas ricas e cristalinas, que, isolado e inútil, acaba cheio de podridão em si mesmo. O que acontece se a gente pega um bocado de água e deixa essa água parada, sem movimentar-se, sem servir a ninguém? Vira, ali um lamaçal, um lodo, um pasto aos mosquitos, a infestações de toda hora. E diante do pai assombrado, o anjo falou: ampara o teu filho atormentado na terra, pela usura da posse. No entanto, não te esqueças de que a avareza da inteligência que enlouquece o outro é muito pior. Não é à toa, meus irmãos, que nós já fomos informados de que uma das grandes missões do patrono da nossa casa, de Paulo de Tarso, é justamente aproximar-se das grandes inteligências da humanidade que envaideceram-se, encheram-se de orgulho, isolaram-se na muralha da negação, afastando-se da coletividade, num pretenso saber, numa pretensa sabedoria, num pretenso conhecimento que supunham deter. É um grande perigo para a criatura humana. Faz com que a criatura humana se isole e estacione de maneira orgulhosa e vaidosa, às vezes por muitos séculos, quando chega na espiritualidade. E isso quando não for manipulado por inteligências ainda mais poderosas para a prática do mal. Então está aqui o grande alerta, o grande conselho que o Evangelho nos dá nesse ponto. A inteligência, por mais que a gente a desenvolva, por mais que a gente esforce em desenvolvê-la, nada mais é do que uma concessão provisória de Deus, que nos foi concedida para ajudarmos os nossos irmãos de humanidade. E que se a gente não fizer, o que o Espírito de Ferdinando nos fala? Não duvideis, atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. E aí vai vir às vezes uma reencarnação expiatória, numa condição, por exemplo, de uma hidrocefalia, como a gente viu aqui na história de Abelardo Tourinho, o grande cabeça, que depois precisou nascer com a cabeça grande e disforme, para não desprezar esse talento que Deus nos concede, que é o dom, o talento da inteligência, dos dotes do intelecto. Isso será cobrado de nós, meus irmãos, tal como nós vamos prestar conta da riqueza, da beleza, da influência, da autoridade, da eloquência. A parábola dos talentos vale para todos nós. Vai chegar o dia que o Senhor vai nos chamar e vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? Está aqui, pai. O que você fez com ele? Eu guardei ele só para mim. Aí o que Deus faz conosco? Então, se você não pôs ele a trabalho, a serviço do semelhante, até o pouco que você tem vai ser tirado de você. Não foi o que aconteceu com Abelardo Tourinho? A inteligência que tinha, perdeu. Quem tem o dinheiro e usa mal, fica sem depois. Quem tem autoridade e usa mal, vai vir depois, às vezes, na condição mais subalterna da vida, para aprender a obedecer, para aprender a usar bem a autoridade, a influência e o poder. E assim por diante. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos, meus irmãos. Ao encerrarmos agora o nosso estudo, a gente gostaria aqui de fazer um convite e relembrar a todos os irmãos que já iniciou-se a nossa 9ª Feira do Livro Espírita. A feira, meus irmãos, está funcionando em uma das salas do nosso pátio interno. Basta todos aqueles que quiserem ir, conhecer, ver os livros, procurar, ao sair aqui do nosso salão principal, passando ali ao lado da cozinha, tem um pátio iluminado, que é o pátio interno da casa. A última salinha à esquerda é onde a nossa feira está acontecendo.
Então fica o convite a todos. São livros que a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso está disponibilizando, repassando todo o desconto que a Federação Espírita Brasileira concedeu para a fraternidade, para baratear, para permitir um acesso mais barato aos livros. O desconto de 40% que foi concedido, a fraternidade repassou integralmente, justamente para facilitar a compra, a aquisição desses livros que são para todos nós verdadeiros tesouros, verdadeiras joias que têm nos iluminado e nos esclarecido ao longo do tempo. Então, está feito o convite, a gente espera a presença, né, a companhia dos irmãos lá conosco. Assim que acabar a reunião, a feira já vai estar funcionando, tá bom? Nós vamos pedir, meus irmãos, ao Sr. Evandro que faça para a gente a prece de encerramento, e em seguida ele vai promover também o encerramento da reunião. Enquanto isso, eu já vou caminhando para lá para preparar a sala para receber os irmãos que queiram nos visitar. Um abraço a todos. Deus, nosso Pai, misericordioso, bom, justo, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de encontrarmos reunidos em vosso nome, estudando os ensinamentos de Jesus, que tem nos mostrado a importância de trazermos sempre conosco a humildade e a simplicidade, por ser um remédio para combatermos a vaidade, a ostentação, o orgulho em nós, devido às enfermidades de espíritos em busca de evolução e progresso. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa prece, nós encerramos a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o paz, pedimos que formem aqui